Salve galera, como é que vocês estão? Só de boa? Bem, hoje meio atrasado, mas a gente vai fazer o react aqui do debate do Sargento Castro contra 31 maconheiros. Esse debate foi feito no Redcast, tá? Então se vocês quiserem assistir completo, sem as minhas interrupções chatas, eu peço que vocês vão lá e depois vocês voltem aqui. De antemão, antes da gente começar, se inscreva no canal, curta e compartilhe. Comenta também, mesmo que seja para me esculachar. Beleza? Então vamos lá. Vou começando aqui pelo corte mais famoso, que é o do cara da gasolina, né? Então tá no minuto 27 e 43 segundos. Vou dar play aqui e a gente começa o nosso react. Bora! Chega primeiro, fica, certo? Boa. Seu nome? Gustavo, mais conhecido como Tampa. É o seguinte, Tampa da maconha. Isso, tampa de manda cabeças lá. fechadas Manda também. lá. É o seguinte, ó. Você falou que o maconheiro financia o tráfico, certo? Hoje, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, um estudo publicado neste ano, inclusive, então dados bem atualizadíssimos, Fórum Brasileiro? de Segurança Pública. Eu não conheço esse fórum, mas beleza, manda Tudo bala, bem. manda bala. Tem muita coisa que o Manda policial bala, militar manda não bala, conhece. manda bala, Inclusive, manda bala. Mas o que eu conheço é maconheiro. certo, Manda bala. na universidade, né? Não, na rua, favela. Uma coisa que PM não precisa, a faculdade. vamos lá. É o seguinte, vamos lá. Vamos lá. Hoje, segundo esse dado oficial, o tráfico de drogas lucra anualmente no Brasil, o crime organizado com a venda de drogas ilícitas, 15 bilhões por ano. Isso é Certo. muito dinheiro, certo? Muito. Que vocês financiam. Muita coisa. Certo. O crime organizado, este mesmo crime organizado, ganha 10 vezes mais, 150 bilhões, vendendo gasolina e cigarro e bebida. Certo. Vem cá, você é usuário de gasolina, né? Você tem cara de usuário de gasolina. Você financia o tráfico de drogas sem fumar maconha. Mas eu fumo A gasolina? Faria Lima financia o tráfico de drogas sem fumar maconha. Caralho. A especulação imobiliária se valida do tráfico de drogas sem fumar esse é o maconha. pensamento O mais crime organizado maconheiro não que eu já tem vi, nada a mano. ver com maconha. E me admira muito o policial de 38 anos desconhecer isso, porque mostra Meu que a irmão, polícia tá bem desinformada Como sobre é seu as nome? drogas. Como é seu nome? Gustavo Ô, Tampa. Gustavo, deixa eu falar uma coisa pra você. Caralho, o que tem a ver a porra da gasolina caralho com a da boca, maconha, irmão. porra? Tira o caralho da boca. Não, o que tem a ver a gasolina com a maconha, Tem a ver com cara? crime organizado. Você Puta falou que o que financia o crime pariu. organizado é o Não, maconheiro. É um Eu tô dos falando que quem financiadores. financia o crime organizado é o usuário de gasolina. Olha. É o usuário de gasolina que Meu Deus financia. do céu, que maconha que é que você tá comprando, meu irmão? Tá ruim, hein? Compra maconha de menor qualidade, cara. Uma legalizada. Se for legalizada, Legalizada onde? Se for legalizada, Onde vai ter Aonde? Aqui no habeas Brasil? corpus. Tem um monte de gente aqui que Aqui tira é habeas habeas corpus. corpus. Você Você não trouxe um legalizado. argumento, irmão. Responde. Puta que Só o que pariu, você falou foi caralho. puta que Fala pariu. alguma coisa. Fala alguma coisa o quê? Fala alguma coisa, o quê? mano. Eu tô falando. Falta Você quer me argumento, ouvir? senhor Você quer me ouvir? policial. Você quer me ouvir? Como Eu é tô que vai falando. debater com Ah, alguém você não que deixa eu não falar, debate? caralho. Ué, Então deixa eu falar, porra. na frente da câmera, Deixa eu falar, vocês são então, manso, porra. né? Deixa eu Na falar. frente da câmera, vocês Eu são sou manso, manso, se precisar, eu acho com a né? polícia aqui. É, Certo, beleza? vai, Você tá maconhado, vai, rapaz. vai. Beleza, você tá maconhado. Argumento, Será que é argumento? Então deixa eu falar, cara. Fala. Quando o burro Fala. fala, eu tava de orelha. Fala, então. Beleza? Seu Fala. maconhado do Fala, caralho. fala. Vou falar agora. Fala. A gasolina não tem nada a ver com a pauta. Começa por aí. Você tá na pauta errada. Ah. Baixa a bola, O que deixa eu falar. financia o crime? Deixa eu A falar. pauta. Deixa eu falar. Quando um fala, o maconheiro fica quieto. Corre, mano. Deixa eu falar, caralho. Porra, mano. Vamos lá. A gasolina não tem nada a ver com a maconha. Todos aqui então são viciados em gasolina. Porque vocês vieram do quê? Vieram voando? Vieram na nuvem? Todo mundo tem ou vem de ônibus, ou vem de carro, ou vem de moto, caralho. E é isso que então financia. então vocês estão... Tá bom, mas nós estamos falando da maconha, porra. Não, você tá falando sobre o que financia Não, o crime. É a maconha. pauta, tá na pauta. Maconha. Tá na pauta. Maconha. Por final. Bem, pessoal, para reagir aqui a esse cara que confronta aqui o Sargento Castro, primeiro ele já não tem muita educação. Você vê que ele tem uma vaidade em confrontar, em conflitar com o Sargento Castro, né? Ah, faculdade é coisa que o policial não precisa, né? Então ele tenta ali dar uma menosprezada ali, né, no âmbito policial. A gente já sabe, até de olhar a skin do cara, a gente já sabe qual o âmbito ele deve perambular, né? Qual o tipo de persona esse cara tem. Mas voltando ao mérito do vídeo, o brasileiro, ele tem um problema grande, cara, grande. Qual que é o problema do brasileiro que ele tem e ele gosta de emparelhar as coisas? É o seguinte, não é porque você tem um problema com o tráfico de drogas, ou com relação à gasolina, por exemplo, que o outro problema menor deixa de ser um problema. Ou não estou dizendo que, no caso, o tráfico de drogas seja menor, tá, o problema. Mas ambos são problemas, ambos têm que ser combatidos na sua área. Então, antes de você querer ter uma vaidade para cima de um senhor, né, sei lá, o Sargento Castro deve ter mais de 50 anos, use a cabeça. Não é porque você tem um problema em uma escala maior que a outra menor não deve ser resolvida. Outra coisa, a gasolina, com relação ao crime sobre a gasolina, vai proibir a gasolina? Como é que vocês chegaram ali? Voando que não foi, né? Então a gente precisa proibir e combater com relação ao tráfico ilegal dentro dos combustíveis, adulterados ou não adulterados, contratos ilegais. Isso aí a gente tem que combater. O que não difere o erro do tráfico de drogas. E aí deixa eu contar uma coisa para vocês. Como ele diz ali que o tráfico de drogas corresponde a 8%, né? O tráfico de maconha corresponde a 8% do valor arrecadado pelo crime organizado no Rio de Janeiro, é porque o Rio de Janeiro, através do tráfico de drogas, eles conseguiram dinheiro suficiente para financiar campanhas paramilitares, praticamente, dentro do território do Rio, e conseguir fixar um poder dentro desses territórios para vender CVNet, para vender CV Gás.
e para ganhar muito mais dinheiro com tomada de território, porque você propaga uma economia ali, você gera uma economia ali, quase que um estado paralelo para o partido, né? Partido entre aspas, que seria o Comando Vermelho. Então, a organização terrorista, que seria o Comando Vermelho. Igualmente o que o Hamas faz com Gaza e todo esse tipo de coisa. Você vai extorquir a população não pode negociar alguns itens, algumas ferramentas, se não for com relação a quem manda ali, que no caso é o crime organizado. Então, através da venda ilegal do tráfico de drogas, você consegue ter acesso a armas, que você consegue tomar territórios e fazer negócios maiores. Não é porque uma coisa é um problema que a outra deixa de ter. Parem de correlacionar essas coisas e dar esse argumento de que mas esse problema aqui é maior. Que não, tudo bem, a gente tem que rebater, a gente tem que bater nesse problema aqui como o crime organizado dentro da Faria Lima. A gente tem que realmente combater. Mas não é por isso que a gente deixa de combater o crime organizado dentro das favelas. Entendem que vocês não podem equiparar e correlacionar e aí tirar o peso do problema de um e de outro? As réguas são diferentes, mas ambos são problemas que a gente deve resolver, beleza? Vamos aqui para o próximo integrante, que esse cara aqui, ele viajou na gasolina. Auxiliar de manutenção da via férrea. Primeiro eu queria colocar uma régua. Defina sucesso. É uma pessoa rica? É uma pessoa que tem um trabalho, que ela é profissionalizada? Me define esse sucesso pra gente ter uma régua. Vamos lá? Sucesso é você ser bem sucedido na sua vida, você ter família, a sua família ser uma família centrada, entendeu? Aí pra mim é sucesso. Perfeito. Não é só dinheiro, não é só dinheiro. Não é só dinheiro. Boa. Então o senhor concorda comigo que a pessoa que ela trabalha, ela sustenta a família dela. Certo. E no final de semana, no dia da folga, depois do serviço, ela fuma um baseado pra poder ficar tranquila, buscar um bem-estar. Ela tá gerando mal a quem? Certo. Vamos lá, boa pergunta. Muito boa pergunta. Pode dar pra aplaudir o rapaz aí que foi boa pergunta. Boa pergunta. Vamos lá, meu irmão. Essa pessoa que está lá, trabalhou final de semana, o dia inteiro trabalhou legal, foi lá, chegou em casa, ela comprou um beck pra fumar no final de semana, você financiou o crime. Começa por aí. Não, beleza. Vamos lá. Todo mundo sabe que financia o crime, porque hoje ainda não é legalizado. Financia o crime. Vamos lá. Beleza, tá joia. Beleza, você é um caso, você tá financiando o crime, mas você não tá causando mal a ninguém. O meu problema, meu irmão, é nas favelas. Eu patrulhei muito favela. Eu cheguei no dia, vou só contar rapidinho aqui numa casa de uma mulher. Não é rapidinho. Eu cheguei na casa da mulher, não tinha nada, só tinha um sofá, uma estante só. O bujão de gás dela, pra ela usar o bujão de gás, ela usava e deixava na casa da vizinha, porque senão o filho dela vendia. Entendeu? É esse usuário. Não tem. Não tem. Tá bom. Não. Você tá no mundo de Bob. Deixa eu falar pra você. Rapaziada, aqui o programa até comete um erro com uma sugestão de debate ridícula, né? Não existe maconheiro de sucesso. Primeiro, aí você precisa definir o que é sucesso, pra quê, de onde vem, como a gente entende o sucesso nesse quesito. Aí o Sargento Castro, ele define sucesso como uma pessoa que se dá bem ali com sua família, que tem seu trabalho de uma forma legal, que vive e educa os seus filhos de maneira eficiente. É uma pessoa que tem uma vida, aquela vida em conformidade com as leis, com a família, com o seu trabalho. Aí ele tem um problema já com a formulação da pergunta, porque você vai ter várias pessoas que se utilizam de maconha que que não tem problema com a família, que educa bem os filhos e que tem um bom trabalho e trabalha muito bem. Aí mais pra frente nesse debate, vocês podem ver que ele vai correlacionar e falar, não, mas eu não tô falando desse cara, eu tô falando do cara que traz o problema ali pra mãe, pra mulher, pro filho, pra dentro de casa, beleza. Aí é o que tá, eu concordo com ele, realmente tem pessoas, eu conheço casos, e a menina ali, ela com certeza a única coisa na quebrada que ela deve conhecer, a que ele chama ali a Ana Maria Droga lá, Ana Maria Brisa, né, a Ana Brisa, a única coisa que ela deve conhecer dentro de uma periferia é a fábrica de cultura, só. Porque eu conheço vários casos que os caras deram muito trabalho pros familiares, venderam roupa, TV, sumiram, ficavam 2, 3 semanas sumidos esses caras. Então, assim, caras que tiveram que ser buscados dentro de outras residências, como puteiro, como biqueira, porque os caras davam muito problema, os caras tinham que ser buscados, os caras gastavam dinheiro que não tinha, a família tinha que ir lá pagar, assumir o BO. Mas aí o mérito da pergunta é errado. Tecnicamente, não o mérito, mas tecnicamente a pergunta tá errada. A pergunta tá errada. Existe sim maconheiros de sucesso, com certeza. Mas aquilo que o Sargento Castro diz sobre esses casos, que são muitos, e eu não sei dizer se é a maioria, mas são muitos. Eu não sei dizer um dado aqui, mas na quebrada hoje realmente grande parte utiliza-se de maconha, principalmente geração de 30 anos menos. 30 anos para baixo utiliza-se sim de muita maconha, fora outras drogas, mas a maconha é bem generalizada. Não sei se é a maioria, mas grande parte. E aí dentro dessa grande parte tem uma parte significativa que dá trabalho. Que é o moleque que fica fumando maconha o dia todo, na rua, na calçada, na frente da casa dos outros, não trampa, não faz porra nenhuma, sobrevive às vezes de um auxílio ali, o pai, a mãe, um tio, um bolsa, alguma coisa. Tem, e são muitos mesmo. Isso o Sargento Castro tem
razão, cara. É um problema a qual a gente enfrenta, né? A falta de serviço, falta de lei, de ordem, falta de hierarquia na cabeça desses moleques fazem com que toda essa situação ela aconteça de forma até, não falar generalizada, mas bem comum. É bem comum. Bem, vamos ao próximo. Meu nome é Alexandre. Pera. Vai lá, Alexandre, manda. Então vamos lá. Meu nome é Alexandre, sou conhecido como Alexandre Fumaça. Porra. Bem característico. E assim, eu queria entender, quando o senhor disse que fumar maconha não tem sucesso, né? Certo. Sei lá, sucesso é uma coisa subjetiva. Né? Subjetivo. Eu acho que, por exemplo, quem usa um telefone Apple, em vez de um cara que fuma muita maconha, Certo. que é um tal, né, de Steve Jobs, ele fuma muita maconha, né? Fuma. E muito Ele fuma psicodélico maconha? também. Não, ele faleceu, ele teve um câncer. Mas ele... então, será que Mas não ele foi por teve causa da muita maconha? assim que ele... Será que não foi por causa da maconha? Tá bom, vamos lá, toca. Não foi, teve um câncer, mas acho que assim... Não foi pela maconha. Foi qualquer coisa, menos a maconha. Toca. O câncer não, daí todo Não, o câncer é de boa. E o cigarro? Vamos lá. E o cigarro? Vamos lá. Então, Bob Marley também, claro, né? Porra, vocês estão com os caras de sucesso meio Não, mas fudidos, outros exemplos. Eu tô sendo um pouco lúdico com o senhor, né? Vai. Um pouco lúdico. Acho assim, não tem nada a ver a pessoa fumar maconha e não ter a mentalidade para alcançar sucesso. Certo. Não é? Certo. Entendeu? Ele pode muito bem fazer o seu trabalho, Certo. não é? Ter a sua profissão, Certo. sustentar a sua família. Certo. E à noite, como o senhor mesmo disse, Certo. dar o seu relaxadinha e tal. Isso não impede de ter o sucesso. Você tá com ar de Quanto quadro. tempo você fumou maconha? Eu fui um dos últimos da minha geração, assim, da minha rua, do meu pessoal. Você fala com 19. Começou a fumar com 19? Tem 52. 52. Então, eu já vejo que o senhor tá com os problemas cognitivos já, entendeu? O senhor já tá com os problemas. O senhor não tá assim, o senhor vai formular uma frase e o senhor já não consegue dar aquela formulação legal. Enquanto você tá formulando a frase, você fica rindo, você fica divagando. Isso já é efeito da maconha. Isso é efeito da maconha, entendeu? Mas você tá falando de sucesso, você falou, e eu não vi o sucesso do cara que fuma maconha. O que eu tô querendo dizer pra você, senhor, é o seguinte: os jovens que estão indo pro mundo da maconha, eles estão se desvirtuando e não estão tendo chance de ter sucesso. Porque às vezes o jovem que se desvirtua na maconha, ele entra na maconha, vai pra drogas mais pesadas e começa a se... E a própria civilização, ela começa a deixar o cara de lado. Você tá entendendo? Entendo, mas por que essa coisa... Vamos lá, deu, bora. Bem, aqui o senhor, a gente já vê que ele tem uma certa lentidão na linha de raciocínio dele, né? Ele começou a fumar com 19 anos, tá com 51, 52 ali, como ele falou. E o Sargento Castro tem uma razão. Né, você hoje já tem estudos que mostram que a maconha ela não destrói o neurônio, mas ela deforma o neurônio. Mas você tem que ter um uso muito constante, e ainda depende muito da qualidade daquilo que você vai utilizar. E como nós sabemos, né, o crime organizado vai tentar diluir o máximo com outros químicos para que ele tenha um lucro maior. Então, não se importando com a saúde do usuário. Quanto mais ele viciado para o tráfico, melhor. E como você tem estudos que mostram que a maconha ela deforma o seu neurônio, é muito comum você encontrar uma pessoa acima dos 40 anos que utiliza muita maconha, ou até mesmo aqueles moleques de 25, 26 anos, mas que os moleques usam muita maconha todo dia em casa, que moleque que a mãe não liga, não se importa desde cedo, ou que o moleque mora sozinho desde cedo, o moleque usa muita maconha. Eu conheço, tem histórico na minha família, cara, tem primo meu que é assim e é complicado. E aí você vê que a linha de raciocínio do cara não é mais a mesma coisa. O cara vai vai formular uma frase, você vê que há uma lentidão na linha de raciocínio dele. Sim, a maioria das pessoas você não vai notar, porque a maconha ela vai deformar com base no volume de uso e na qualidade. Então, no volume de uso, se você usa muito dentro de um ano, não vai fazer diferença. Se você usa muito dentro de 10 anos, vai fazer diferença. Você vai ficar um pouco mais lento, seus reflexos vão ficar um pouco alterados, e isso tende a acontecer. E, infelizmente, você já vê ali na fala do rapaz que ele já tá um pouco já lento, né? Bora para o próximo. Parabéns, meu irmão. Parabéns, você arrasou. Vamos lá. Pera um pouquinho. Toca. Meu nome é Everton Carvalho, sou advogado, tenho 33 anos e sou empresário, tenho cerca de 30 funcionários que trabalham para mim em 5 empresas mais ou menos. Legal. Eu vou começar a minha explanação perguntando pro senhor sargento, porque a pauta aqui é se uma coisa gosta de trabalhar ou não, né? Isso, boa. O senhor disse aqui que muitos empregadores, eles não contratam maconheiros. Isso, né? afirmo. O senhor concorda com esse posicionamento? O senhor concorda? Concordo. Maravilha. Se eu tivesse uma empresa, eu não admitiria. Perfeito. O senhor também disse que o senhor é legalista, que o senhor respeita as leis. Existe uma lei, sargento, chamada 9.029 de 95, certo, que é uma lei criada exatamente para evitar comportamentos discriminatórios. E o artigo 1º dessa legislação, ela diz que ao empregador é vedado, ou seja, proibido praticar qualquer ato discriminatório que impeça
o ingresso na relação de trabalho. Boa. E aí eu vou te fazer uma pergunta, sargento. Vamos lá. O senhor precisa decidir se o senhor respeita a lei ou só a lei que o senhor quer. Tá bom. Porque se existe essa legislação, Certo. que é a lei 9.029 de 95, Certo. no seu artigo 1º que diz que não pode ter esse comportamento discriminatório, Certo. eu sugiro que o senhor, como legalista que é, Certo. que passe para nós o nome dessas empresas que o senhor conhece para que a gente possa fazer uma denúncia no Ministério do Trabalho e Emprego. Boa. Do mesmo jeito que vocês não caguetam onde vocês compram maconha, eu não vou caguetar o empresário que não quer contratar. Começa por aí. Segundo, a empresa é minha. Eu pago, a empresa é minha, eu fiz a empresa. Então eu contrato quem eu quiser. Certo? A lei tem aí, beleza. O que eu tô querendo dizer pra você é que há um preconceito. Não tô dizendo pra você que há uma afirmação. Há um preconceito. Então, por exemplo, se eu tivesse uma empresa, a empresa é minha, eu sou empresário, eu contrato quem eu quiser. Se eu tivesse 100 funcionários e eu quiser 50 homens e 50 mulheres, vai ser 50 homens e 50 mulheres. Se eu quiser 100 homens, vai ser 100 homens. Desses 100 homens, se eu descobrir que ali tem alguém que está fazendo o uso da droga, com certeza ele vai dar um pezinho pra me mandar embora. Pera um pouquinho, deixa eu concluir. Claro. Então o empresário no Brasil, ele já é sacrificado, cara. Porque a maioria das pessoas são... Bem, esse cara aqui, ele já começa com uma comunicação um pouco mais nervosa, né? Isso aí, às vezes a gente utiliza, eu utilizo também, para poder pensar na linha de raciocínio futura. Isso é muito causado no nervosismo. E ele precisa até se autoafirmar como, eu tenho 20, 30 funcionários e sou empresário, blá, blá, blá. Vamos lá, primeiro que não se encaixa como discriminação eu querer contratar uma pessoa por ela fumar ou não, porque aí fica muito complicado. Se eu tenho uma empresa, por exemplo, de ferramentas ou de moda homossexual e eu quiser contratar só pessoas homossexuais, e aí? É algum tipo de discriminação contra homens héteros, mulheres héteros? Como é que é? Eu não posso fazer isso? Eu tenho a liberdade, não posso? Discriminação seria muito diferente, onde a minha opinião ela se torna um diálogo e ela se torna uma atitude onde eu prejudico a outra pessoa dentro do próprio círculo social. E aí, dentro da minha empresa, eu não estou prejudicando, porque o resultado dela está atrelado à minha admissão ou não. Então ela não existe dentro da minha empresa, não tem como eu discriminar ela. Agora uma coisa é se eu contrato ela, e eu vou demitir ela, e eu discrimino ela de forma verbal, estou te demitindo por isso, porque você é assim, aí é uma discriminação, a gente tem que ver se cai como crime, dependendo daquilo que se é tipo de injúria racial, algum tipo de coisa assim. Mas se eu quiser contratar só mulheres para minha empresa, tem vários postos de gasolinas que as frentistas são todas mulheres. Vai começar a proibir? E aí, como é que a gente faz, entendeu? Então, discriminação não está ligado muito ao quem você quer contratar. Como você quer contratar, tá? E aí eu acho que vem das pessoas que quiserem fazer algo democrático, onde você pode fazer campanhas contra aquela empresa. Tal empresa só contrata pessoa branca. É do jogo. Você pode ir lá e fazer qualquer tipo de opinião negativa sobre o estabelecimento, cara. Você pode fazer, desde que seja algo fundável, né? Que tenha fundamento, né? Fundamentável. E o cara ali, ele se utiliza de uma falácia onde, você contrata pessoas assim, logo você está discriminando a outra parte. Não tem como, porque isso é na minha empresa. Hoje eu tenho 2 funcionários, eu não consigo compilar ou pegar todo tipo de estímulos sociais que existem hoje. Hoje as pessoas não dizem que existem uns 50 milhões de gêneros. Se eu tenho 2 funcionários, eu não consigo compilar todo mundo. E aí? Eu estou discriminando certos grupos de pessoas? Meio burrice você dizer isso. Eu acho que você contrata quem você quiser, só que você tem que ter muito cuidado com o discurso que você vai utilizar para não endossar um comportamento social, né? Se eu quero contratar pessoas que não são maconheiras, beleza, eu vou contratar pessoas que não são maconheiras, mas eu não vou endossar um discurso que possa decorrer numa discriminação social, onde eu fortaleço a ideia ou endosso as pessoas a praticarem isso de forma verbal, de forma onde eu discrimino a pessoa na rua. Não, e aí não tem uma coisa, não tem nada a ver com a outra, né? Então, eu discordo desse cara aí. Bem, para finalizar, eu queria deixar aqui a minha opinião sobre a legalização da maconha. Eu sou um cara que não utilizo, eu praticamente não bebo, não fumo, não uso drogas, bebo raramente, pouquíssima coisa, mas sou a favor da legalização. Eu sou muito pragmático, quando eu vou pensar um Brasil, eu penso o Brasil para 220 milhões de pessoas e não ao meu ponto de vista, a minha ótica só, né? Mas a gente tem que ser inteligente e dentro do pragmatismo a gente tem que entender saúde, segurança e essas outras coisas. Eu sou a favor da legalização da maconha dentro de um Brasil a qual não existe hoje. Então hoje eu sou contra. Mas em um Brasil onde o governo, né, onde o Estado, ele pune e ele destrói as facções criminosas, aí a gente pode começar a conversar. Por quê? Porque se você legaliza hoje, primeiro, que eu vou abrir uma empresa dentro da periferia aqui.
cara, a biqueira mais próxima, os caras vão me ameaçar, vão querer me aliciar de todo tipo de forma, cara. E aí? E o problema? Quem vai estar aqui pra me defender? É foda, entendeu? Arrumar um revólver hoje é a coisa mais fácil, os caras têm, os caras sabem. E aí? Como é que fica minha mãe, minha família, né, meu cachorro? Tá entendendo? Tem que ter muito cuidado. Outra coisa é que, beleza, liberou. Quanto que o governo vai me cobrar de imposto e qual a qualidade que eu tenho que manter? Porque decorrente a isso, eu vou saber o quanto que eu vou gastar e o quanto que eu vou lucrar. E aí eu não vou conseguir pegar todo o mercado de pleibas. Eu vou vender para a periferia. E na periferia essas pessoas já vão continuar comprando mais barato com crime organizado que não paga imposto e não precisa ceder certo tipo de métrica com saúde, qualidade. Entendeu? Então, se eu libero hoje, o crime organizado, o tráfico, ele continua existindo de forma comum. Então você precisa primeiro acabar com as facções, primeiro acabar com o crime organizado. Sempre vai existir um traficante. Mas o traficante ele tem que existir de forma minoritária na venda dessas ferramentas, desses utensílios, dessas coisas. Não dá pra qualquer esquina, qualquer viela que você entrar, você tem um cara lá vendendo uma porra, com uma bolsa cheia de drogas e vendendo coisas. Mais barata que você que vende coisas legalizadas pelo Estado, né? Com os conformes do Estado. E aí? Então, o criminoso ele tem que existir de uma forma minoritária, onde ele tem medo, onde aquela parada acontece de forma muito escondida, e aí você diminui muito o fluxo de venda de droga, de maconha, no caso, né? Das outras drogas eu não sou a favor da maconha em si, só da maconha, da cannabis. Então você faz com que esse cara, ele tenha uma proporção irrelevante com relação à movimentação da maconha, né? Então, hoje eu não sou a favor da legalização da maconha. Outra coisa é que eu penso um Brasil onde a gente pensa nas pessoas. Por exemplo, eu sou a favor, mas eu entendo mais de 90% da população que é cristã e boa parte desses cristãos não seria a favor. Então, eu não posso legalizar e fazer com que um adolescente saque um cigarro de maconha na frente da casa de uma senhora cristã e comece a fumar o cigarro dele. Não dá pra ser assim, a gente não faz política dessa forma. Se dessa forma a gente vai ter um monte de briga, de homicídio, de treta na sociedade. Então a gente vai liberar de forma progressiva, seria mais inteligente. Tirando o crime organizado, agora a gente vai educar a população. Como que você educa a população, Denilson? A gente vai liberar em lugares exclusivos dentro de parques, pega ali 4, 5, 8 metros quadrados, em pubs onde os donos permitem, e daqui a 5 anos a gente vai mexer com relação à legislação da maconha em si. Então 5 anos, como é que ficou a permissibilidade das pessoas? Como é que ficou a opinião pública? Ah, não causou tanto problema, não é tanto incômodo, as pessoas se utilizam longe daqui, não tão perto, né? Então rodou economia, girou emprego, as pessoas iam ter uma aceitação maior daqui a 5 anos. Não dá pra liberar de cara, você vai causar vários problemas. Política não se faz dessa forma, entendeu? Então você começa a educar a população, preparar ela para algo maior na frente. E aí, bem, eu já sou contra, por exemplo, a você beber na rua. Uma coisa é você beber numa praça, lugares legalizados, mas beber bebida alcoólica na rua. Fumar maconha na rua, não, tem que ser em lugares exclusivos. Outra coisa, tem que ter mais de 18 anos para comprar tanto maconha quanto bebida alcoólica. Tem que ser assim, cara. Tem que ser assim, senão você não educa a população. A merda do moleque de 12 anos que já tá bebendo e tá fumando maconha e tá bebendo bebida alcoólica, na cabeça dele já tá instituído que ele não tem uma adolescência, que ele não tem uma infância. E é mulher nova, que ele quer se relacionar sexualmente, às vezes é o crime organizado, às vezes é as besteiras que ele faz em casa. Esse moleque não quer estudar, sair para procurar emprego, ele fica ali liciado por esses meios de dopamina fácil. Então a gente precisa educar. Sou também a favor da legalização da maconha sobre um ponto, onde você tem uma forte campanha do Estado contra o uso ostensivo da maconha. Entendeu? O que seria isso? O que aconteceu nas décadas de 60, 70, 80 e 90 com relação ao cigarro? Onde o cigarro permitido, mas tinha uma campanha do Estado muito forte contra o uso do cigarro, onde você educava as pessoas. Cigarro não era coisa de criança, cigarro não era coisa bonita, e a maconha ela tem que ser algo parecido, porque se você deixa na mão dos jovens, os jovens, eles não têm a dimensão de como sair daquele prazer retroativo ou como um ciclo. Então eles ficam ali utilizando todos os dias, um dia ele não tem, ele vai pedir pro parceiro, pro vizinho, pro amigo, pra amiga, pra namorada. Eles não conseguem sair disso, então tem que ter uma campanha forte contra o uso. Mas não que seja ilegal, que seja legal, mas que tenha uma forte campanha contra o uso, onde você não deixa a maior parte da população escrava desses entorpecentes. E no caso aqui eu tô falando da maconha, que assim como o álcool é uma porta de entrada para outras drogas. Para outras drogas que realmente destroem neurônio, que realmente matam e que elas são alucinógenas num nível gigantesco. Então, eu acho que é legal você ter uma forte campanha do Estado para que você eduque essas pessoas, entendeu? Não precisa nem ser totalmente contra e destruir a imagem da maconha, mas que eduque essas pessoas com relação ao uso
né, da cannabis. Mesma coisa com o álcool. O álcool, eu também não sou a favor de como ele é tratado hoje na sociedade. É ridículo, o álcool destrói adolescências. Destrói. Na minha época, quando eu tinha meus 14 anos, 15 anos, eu lembro de um menino lá da rua que ele amanheceu muito bêbado, ele era mais novo que eu, ele tinha 1 ou 2 anos mais novo que eu. E ele... todo mundo falava, não, tal garoto aí bebeu pra caramba, acordou assim dessa forma, caramba, o bicho é foda do rolê mesmo. Na época a gente achava legal as crianças, né? Pô, mano, como é que foi o rolê lá? Pô, como é que é beber desse jeito e tal? Quando você envelhece, você entende que ele perdeu a fase da adolescência, da infância dele. O que ele fez? Ele destruiu isso, né? Ele pegou e destruiu. Então, não sou a favor de que menores utilizam, sou a favor de uma forte fiscalização do Estado em cima desses entorpecentes, do álcool, da maconha. Os outros eu sou totalmente contra. E fica aqui a minha opinião. Eu espero que vocês tenham gostado. E se não gostaram, comentem aí, curta, compartilha, se inscreva nesse canal, pelo amor de Deus, e tamo junto.